Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E neste canal eu gosto muito de falar sobre política. A gente fala sobre tudo um pouco, mas o principal foco é sobre política. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre imposto de renda. Vamos lá galera, eu vou falar sobre a evolução do imposto de renda, desde quando foi criado até os dias atuais, e o que isso representa para a sociedade brasileira hoje. Vamos lá. O imposto de renda ele começou mais ou menos na década de 90, ali no finalzinho de 89. E eu não vou pegar os números de 89 até meados de 94, porque a gente vai estar utilizando uma moeda antiga. Mas eu vou começar a falar a partir de julho de 94, foi quando a gente começou com o real, e fica mais fácil para a gente poder utilizar alguns dados aqui. Eu vou utilizar esse canto de cá para poder apresentar os números, e vocês vão ver algumas tabelinhas do imposto de renda, as alíquotas e tudo mais. Tudo que eu vou utilizar aqui, esses dados, é para poder aumentar o argumento da minha crítica, e vocês vão entender. Acompanha comigo, que vai ser um vídeo muito legal, um vídeo bem suave, e vocês vão observar mais ou menos as críticas que eu vou fazer, beleza? E vou mostrar um ponto a ponto de como que o governo começa com a ideia boa, mas termina sempre ferrando com o povo, beleza? Vamos lá então. Começando em julho de 94, eu tô com a colinha aqui embaixo, então se eu olhar um pouquinho para baixo, não reparem. Em julho de 94, a gente tinha até R$ 561,80 de isenção. Para quem ganhava de R$ 561 era isento de imposto de renda. Para título de comparação, o imposto de renda naquela época era de R$ 64,79. Então, ou seja, dava mais ou menos uns 8 salários mínimos e meios. Para aquela época era muito interessante, porque a gente realmente taxava quem tinha um salário bem acima da média, né? Totalmente acima da média da população. E isso daí foi bem aceito pela população, porque vinha com aquela falácia de que quem vai ser taxado é o super rico, é o rico, e não o pobre classe média que tinha então naquela época, né? Para título de comparação também, a cesta básica daquele ano custava em média de R$ 101,82, só para ter uma noção. Foi passando seu tempo, de 94 até 97 foi um monte de alterações, subiram a alíquota, o salário mínimo a título de comparação, as alterações, então, ou seja, deixou de ser 8,5, começou a ser 7, acho que 6,5, depois subiu de novo, então teve muitas alterações até chegar no ano de 2001, por exemplo, que o salário mínimo isento era até R$ 900, ou seja, a gente tinha até R$ 900 de isenção. É claro que a alíquota seguinte era de 15% para quem ganhava acima de R$ 901. Para título de comparação, em 2001 o salário mínimo era de R$ 151 e a cesta básica era de R$ 142, mais ou menos. Tudo isso que eu estou utilizando é um preço aproximado, tá, gente? Depois disso daí a gente vai dar um salto até 2010. 2010, por exemplo, a gente até R$ 1.499,15 era isento. E o salário mínimo daquela época era de R$ 510, cesta básica R$ 233. O que isso representa pra gente? Vocês podem ver que de 1.499, o salário mínimo para 510, isso dá mais ou menos do que 3 salários mínimos o pobre era cobrado o seu imposto de renda. E aí que nós temos uma alteração, vocês podem observar na tabelinha aqui do lado, que a alíquota seguinte era para 7,5. O governo federal, com suas alterações durante os anos, embutiu um imposto entre aquele 15% e o isento. Ele colocou, não, vamos meter 7,5% aqui, que a gente consegue cobrar mais desse povo, né? E aí você vê que a isenção, ela começa com 1.499, o limite dela é 1.499, menos do que 3 salários mínimos. Ou seja, lá atrás a gente era com 8 salários mínimos e meio, agora já está com menos do que 3.
Nisso daí a gente vai dar um salto para 2023. Com 2023 era isento até R$ 1.903,98. E aí que vem o pulo do gato, porque o salário mínimo nesta época era de R$ 1.302, e algo que vai mudar totalmente a diretriz e as ideias. A cesta básica, pasme, R$ 768. Ou seja, metade de um salário mínimo você comprava uma cesta básica, né? Só que aí a gente tem que ter uma noção de perspectiva. Em 2010, teve um presidente que até então, naquela época, falava que a gente tinha passado por uma marolinha. Que no ano de 2008, no Brasil todo, teve uma crise, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, teve uma crise muito grande, muito grande. E no Brasil foi uma marolinha, vamos dizer dessa forma, para um tal de um presidente que, inclusive, ele é atualmente hoje. A gente não pode mencionar a pessoa, porque senão o vídeo cai, tá bom? Só para vocês entenderem, para vocês terem ideia de como que tá funcionando hoje em dia, né? A gente não pode utilizar certas palavras e nem mencionar certos nomes aqui, porque senão nada funciona, nada vai para frente, e todo o trabalho que a gente teve foi simplesmente flopado. Mas vamos voltar ao fio da meada. No ano de 2023, a gente pode ver que era R$ 1.903 e o salário mínimo R$ 1.302. E aí que a gente vem com o ano de 2024, que ele tem uma aumentada de R$ 2.259,20 e o salário mínimo é R$ 1.412. Para título de comparação, isso gera a um salário mínimo e meio, tanto em 2023 quanto em 2024. Se a gente pegar lá atrás, eram 8 salários mínimos e meio para você começar a pagar o seu imposto de renda. E hoje em dia é um salário mínimo e meio. Ou seja, o pobre foi literalmente afetado. Qual foi a ideia do governo lá atrás? Olha, a gente começa taxando e cria uma narrativa, fala para os povos, fala para os espertões que a gente só vai taxar os super ricos, e agora a gente taxa o povo inteiro. Ou seja, é difícil você achar alguém que ganha hoje menos do que um salário mínimo, é uma pessoa que vive em extrema pobreza, e o brasileiro pobre e médio já paga um imposto de renda, que é coisa absurda. É um absurdo você pagar 7,5%, além de todo o consumo que nós já pagamos. É um absurdo tremendo. Isso mostra que o governo federal, sempre quando vai fazer uma lei, executar uma lei, além dele pensar a longo prazo, ele pensa a longo prazo em prejudicar a população. Olha que planejamento maquiavélico, né? Ou seja, a gente esperou aproximadamente 20 anos para então a gente pagar um salário mínimo e meio. E eu aposto que daqui a pouco tempo a gente vai estar pagando em um salário mínimo. Isso é um absurdo, isso é um roubo descarado perante a população. Mas é o governo que nós temos hoje. Atualmente, o nosso governante 99, se é que me entende, ele tem uma proposta de ser de R$ 5.000 a isenção de imposto de renda. Mas isso daí a gente sabe que, ó, é só conversa fiada, é só gogó. Mas é isso aí, galera. Eu comentei aqui no vídeo que no ano de 2008 a gente teve uma crise mundial e o então presidente na época, Lula, disse que a gente tinha passado por uma marolinha. Em vídeos posteriores eu vou trazer essa história com muito mais detalhe, com muito mais riqueza de informação e com o detalhe principal da minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, comente aqui embaixo, fale bem, fale mal, mas fale, isso é importante no engajamento. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu posto vídeo todos os dias. Dá uma olhadinha nas minhas redes sociais também, que todos os dias tem pelo menos um videozinho curtinho comentando sobre a política atual do momento ou sobre qualquer outros assuntos. É isso aí, galera. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Aquele abraço. Tamo junto.